Então, hoje, dia 29 de junho de 2014, o ano está acabando. Eu não estou perguntando se não é Nós já vimos, terminamos de ver na semana passada, o capítulo 7 do livreto do Scofield, as duas naturezas do crente, que eu acho que ela estava até dormindo na época. Não, porque agora são duas coisas do crente também. Não, é a posição e a condição. São duas coisas do crente. A posição e a condição. Ou parece um assunto, como diz lá na pastor Geraldo, besta. Um assunto bobo. É uma doutrina assim, muito básica, uma doutrina muito tranquila até de se entender. O crente é salvo, tudo que é de Cristo é dele, ele está lá. Teleio, completo, é a palavra que é traduzida por perfeito na Bíblia. Quando a pessoa nasce de novo, ela é teleio. De onde veio o tetelestai, né? Teleio é uma palavra grega que significa, tem 50 significados. Eles traduzem por perfeito na Bíblia, mas nem todo o contexto fica muito legal chamar de perfeito. Mas teleio significa completo, teleio. Teleio, né? É a palavra que... É a que tem a raiz do tetelestai, né? Exatamente, é o radical do tetelestai. Teleio estai. Um dos meus filhos falaram que é o próximo quadro lá de... tem que colocar tetelestai. É uma das palavras mais importantes das escrituras. Normalmente é traduzida por perfeito, mas nem sempre essa tradução sai muito bem conforme o contexto. Porque teleio ela tem vários significados. Teleio significa completo. Opa, aniversário de alguém. No qual não falta nada. Bom dia, Dom Marcelo. Acabamos de começar. Estávamos aguardando as ovelhas rastejantes. Da qual eu fui uma, né? O pregador chegou 9h05. Que bom que eu É só para a sua consciência ficar mais tranquila. Mas acabamos de começar. Nós estamos começando a estudar hoje a posição e a condição rastejante. É até bom. A posição e a condição do crente. Quando a pessoa nasce de novo, imediatamente ela, tudo que Deus é, que Cristo é. O versículo até que é o capítulo 8 do livreto do Scofield, manejando bem a palavra da verdade. De todos os versículos que ele cita, o que eu mais gosto, o que eu acho que é mais perfeito, eu acho que eu já vou até anotar ali no word dele o texto, é Efésios 1:6. A Elaine vai perguntar de novo, mas é Efésios 1:6. A menina que torce para o Brasil também vai perguntar de novo, mas é Efésios 1:6. A Valdete, cortei. A posição e a condição do crente. Eu creio que a palavra, o versículo que resume o estudo está em Efésios 1:6, que diz: para louvor e glória da sua graça, pela graça, nos fez, olha que versículo profundíssimo, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Pela graça, que é obtida mediante a fé, você tem que crer que aquele judeu fracassado de 20 séculos atrás é Deus, é o Hamashia, é o ser mais esperado desde a pré-história, desde os tempos mais primeiros. Você tem que crer que aquele judeu humilhado, aquele judeu pobre, aquele judeu criminoso que morreu de uma forma vexatória é Deus. Aí você tem a fé. Aí pela fé você tem acesso à graça. E a graça, que é a manifestação da obra tetelestada, que é a manifestação da obra
absurdamente completa de Jesus Cristo. Porque Cristo lá na cruz, ele completou uma obra que não falta absolutamente nada. Eu já falei isso aqui umas 838 vezes e meio. Eu vou falar pela 80ª, 39ª vez. Na obra consumada, na obra que Cristo tetelestou, consumou, você não consegue tirar nada e não consegue colocar nada. Ela é fechada, ela é completa, ela é absoluta. E quando você, pela fé, crê nisso, que a obra de Cristo é completa para você e para todos, você tem acesso à graça. Aí, o homem que é sujo, que é imundo, que nós vimos na semana passada, que nasceu em pecado, que foi concebido em iniquidade, que não consegue compreender, nem agradar e nem obedecer a Deus, imediatamente ele recebe tudo que Cristo tem. Ele passa a ser tudo que Cristo é, imediatamente. No instante que você nasce de novo, você é Jesus Cristo. Jesus Cristo é você. Antes você despertava a ira de Deus, a nossa natureza pecaminosa e as suas ações, os pecados, o pecado e os pecados, traziam como consequência a ira, a manifestação da ira que está em função do caráter justo e santo de Deus. Você é éramos completamente stinking, lembra? O antigo pastor usava muito esse verbo. Nós fedíamos aos olhos de Deus. Éramos fedorentos, lembra? Stink. Ele usava muito stink, lembra? Fedendo. Quando o Marcelo fazia alguma coisa na carne não do Espírito, ele fedia. O Carlos Augusto era extremamente fedorento com Deus. Agora ele é perfumado. Ele nasceu de novo. Esse versículo é fantástico. Em Cristo, pela obra consumada, em Cristo, pela obra consumada que é recebida pela fé, em Cristo, pela obra consumada que é recebida pela fé e se manifesta em graça, nós que éramos fedorentos, desobedientes e desagradáveis, nos tornamos agradáveis. Pela graça, ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Efésios 1:6. O homem não tem condições de chegar até Deus. Aí, então Deus toma a iniciativa. Eu vou lá embaixo, vou morrer por aquele monte de pica-fundo. Vou pagar o maior mico. Eu que sou Deus, que estou assentado no trono de glória, de santidade, de resplendor. Eu vou pagar mico diante de todos os seres do universo, em especial dos angélicos. Vou lá, vou me tornar um ser que sua, que fede, que sente fome, que sente sede, que fica cansado, e vou ser considerado pelos injustos, aquele monte de vagabundo fedorento, desagradável, como pior do que eles. Que eles vão me julgar e vão me pregar numa cruz como o pior dos criminosos. Olha o papel que Deus se propôs a pagar, fazer. Eu vou lá ser julgado pelos injustos como injusto, porque eu quero resgatá-los. E se algum deles acreditar nessa obra que o meu filho vai fazer completa e absurdamente total, ele se torna imediatamente agradável a mim mesmo. O homem... eu estava falando aqui no início, essa doutrina é uma doutrina muito boa. É uma doutrina muito básica, a doutrina da posição e da condição do crime. Mas ela é extremamente mal compreendida por 99,999% dos crentes e por 100% dos não crentes. A humanidade inteirinha, praticamente, tirando aquela mixaria de crente que entende de Bíblia e que se rende ao ensino do Espírito Santo, não entende essa doutrina da posição e da condição. Sim. Esse
porque a pedra pequena é que nos faz tropeçar, né? A grande você consegue desviar dela, a pequena você tropeça. Então as coisas que são simples é que nos faz cair. Exatamente. Você está chamando essa doutrina de a pedra pequena, é isso? Não, porque você está falando que é uma coisa simples. É simples, é básica só nas que é o escrituras. pequeno que faz a gente cair. Igual o ciclista, né? Quando ele vem, tem uma pedrinha pequena, ele cai. Né? Ainda mais aquela da rodinha fininha. Cai. Mas se é uma pedra grande, ele desvia. Você desvia. Se for um corcovado, você sai na frente. Um pedrisco na curva, tipo naquelas corridas que tem na França, que os caras saem despencando, aquelas. Sai lá 200 por hora de bicicleta, sai despencando aqueles Alpes. Aí tem uma brita ali. Os apelinos franceses. Os caras podem muito mesmo. Um pedrisco ali na curva já foi, né? Aliás, caiu há pouco tempo atrás, o cara ficou em coma, era o maior velocista. Mas é bom frisar que a palavra de Deus é preciosa. Então é uma pedrinha, mas ela é preciosa. Não, por menor que seja o fragmento, ele é essencial. Ou fica tudo em pé ou cai tudo junto. Eu citei isso recente. Tanto é que nós vamos ver aqui, depois nós vamos citar aqui uns 39 versículos, 38 versículos. São versículos conhecidíssimos. Legião 12, blá blá blá, versículos básicos, mas que formam uma doutrina que é básica, minúscula, essencial e que é absurdamente mal compreendida no meio crente e totalmente ignorada pelos ignorantes, pelos não nascidos de novo. Por causa disso, é uma das doutrinas em cima da qual Satanás mais trabalha. Pela ignorância, ou pelo que ele faz com essa doutrina, ele leva bilhões de pessoas ao inferno e leva milhões de crentes, a maioria deles, à inutilidade. Torna o crente inútil no serviço. Por quê? Vamos começar pelos incrédulos. O que 100% das religiões ensinam? Tem que fazer por onde? A gente escuta isso toda vez que a gente evangeliza. É a doutrina mais bem sucedida do capeta, Satanás. O esforço. Que a gente tem que fazer alguma. Nós, por enquanto, estamos falando de incrédulos. Bom dia, senhor Osvaldo. Bom dia. Todos os não nascidos de novo, gentios e judeus, eles creem que é uma questão de merecimento. Que você faz por onde, que você se esforça, que Deus faz a parte de você faz a sua parte, que se eu não mato, eu não roubo, você não é uma coisa muito absurda. As coisas menores são... Tanto é que existe a lista dos pecados veniais e os mortais. Aqueles que dificilmente você limpa no purgatório, vai ter que usar um vanish, né, para limpar lá no purgatório, ou tem aqueles mais tranquilinhos, que com meia dúzia de Ave-Maria 3 Pai Nosso, um dízimo mais gordinho na igreja católica, como é que eles vendiam muito na Idade Média, uma indulgênciazinha que matou o Lutero de raiva. Ou seja, 100% das religiões creem no merecimento. É uma doutrina do inferno muito bem sucedida. Oi? Todos os caminhos levam a Deus. Deus é Pai de todos, todos somos irmãos, todo mundo é filho de Deus. E os seus desdobramentos. O que é esse significa? Olha só como é que é a doutrina de Satanás e a doutrina bíblica. Você caminha, se esforça, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, e no final você fala assim, acho que eu fui bom o suficiente. Eu tenho um tio que é extremamente honesto, absurdamente. Ele estava já na beira da morte. Ele deve ter já seus 90 anos, é o marido da minha tia. Ele é o tio todo. Eu tenho a minha mãe tem uma irmã chamada Alice, e ela tem um marido. Esse marido é hiper católico. Toda a família lá é bem católica, tem Aparecido, tem Santa, lá desse nosso novena, reza texto, todo mundo junto, ajoelhado, às 10 da noite, estão bem praticantes. Eles creem que estão num caminho bom. O Chiquinho está enganando eles.
Quando o Chiquinho acordar, nem sabe que ele também vai acordar lá no inferno, ele vai dizer, opa, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele está levando 1 bilhão de pessoas com ele. Ele, esse meu tio, por exemplo, é uma pessoa extremamente honesta, praticante de caridade, filantrópica, frequentou missa a vida inteira, rezou bastante, nunca prejudicou ninguém. Então, no final da vida dele, ele pensa que já chegou ali a um nível razoável de justiça e de bondade. Ele morre com uma certa tranquilidade, pensando, eu penso que diante de Deus, eu não fui nenhum Hitler, eu não fui nenhum Stalin, nunca matei nem roubei, dei muita esmola e etc. Eu acho que está razoável. Acho que eu cheguei ali num nível, vamos dizer, 0 a 100. Eu devo estar ali no 78, 79, no justiçômetro, né? E quanto mais o justiçômetro chega lá no 100, nunca chega a 100. Nunca chega. O único que bateu lá no PEM é igual aquele lá, né? Jesus falou aí, PEM! Já viu aquela outra coisa que tem parte? O único que bateu no gongo foi Jesus. Mas tem uns que chegam lá pertinho. Gandhi, né? Eu até há 30 anos atrás, não sei se você lembra, nós tínhamos, eu nem sei se é irmão, né? Mas vamos falar que ele professava Cristo, ele pregava Jesus Cristo e Gandhi. Você lembra? Você não lembra? Ele frequentava lá no Instituto de Educação. Eu, sinceramente, não sei. Ele professava ser irmão, tudo bem. Às vezes é um irmão que acha que o Gandhi também era legal. Mas às vezes ele nem era nascido de novo, ele distribuía folhetim do Gandhi e de Jesus. Você não lembra dele? Não, era um velhinho. Ele era fãzão do Gandhi, ele achava que Jesus e Gandhi jogavam os dois, né? Ele achava que estava sendo eles achavam que Jesus e Gandhi estavam assim meio que ver quem é que vai ter que ser na foto, né? Ver quem está com um beijo mais na frente. Mas quanto mais perto do 100, quando está lá assim, Hitler, Casa Augusto, Casa Milton, fica a mais pessoa grande e tal, vai chegando lá perto do 100. 80, Papa Chiquinho, 89, 99, quanto mais perto lá no Justiçom, vai chegando perto do gongo, mais aplaudido. Isso é o que as pessoas, 100% das pessoas creem. Você faz um merecimento, fica mais ou menos garantido a eternidade lá, né? Aqui que a gente vive escutando nas pregações quando a gente vai evangelizar. Você não pode falar que é salvo, não, isso aí a gente só vai decidir depois. Só quando a gente comparecer diante de Deus, nós vamos saber quem é, quem não é, não é? Isso a gente não escuta muito isso. Eu já me falaram assim, o que eu acho absurdo dos crentes é falar que é salvo. Isso ninguém pode falar. Isso a gente só decide lá no dia do trono. Isso quem sabe é Deus. Quem sabe a gente escuta muito isso. Então, rapaz, a pessoa, os caminhos que parecem de para a morte, vai batalhando o justição para colocar o justição lá perto do 100. Aí no final da vida, depois de muito esforço, se pode ser que porventura a pessoa tenha alcançado o nível, aí ela entra na presença de Deus. Isso é o objetivo, é o que as religiões pregam. Você corre para ver se até o final você alcança. Isso é a doutrina de Satanás. A doutrina bíblica é: você é um pica-fumo, você é desonesto, você é prostituta, você é ladrão, você é, como é que chama lá o Mateus? Ele era publicano, lesava os compatriotas. Pode ser um lixo de pessoa, creu pela fé na obra consumada, imediatamente você é colocado lá no finalzinho, lá na posição de Cristo. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito. Ou seja, aquilo que a pessoa corre 80 anos para ver se chega lá pela fé. Você pega, sacode a sujeira. Você fica lá põe lá na reta final, lá na linha de chegada. Ou seja, aquilo que é o alvo e o objetivo. Bom dia, senhor João. Bom dia. O alvo e o objetivo de uma vida inteira de esforço próprio é o primeiro passo do novo nascido. Imediatamente você colocar na posição de agradável a Deus, de justo, sentado no lugar. Nós vamos ler aqui uns 700 versículos. Santo, sacerdote, inculpável, sem ruga, sem mácula, herdeiro de uma herança incorruptível,
tudo que Cristo é, tudo que Cristo tem, imediatamente é seu. Porque a obra dele é teleio, é completa. Está falando até que é uma palavra importantíssima nas Escrituras, a palavra teleio, que é traduzida por perfeito no Novo Testamento. Algumas vezes cai bem essa tradução, conforme o contexto já não cai tão bem. Porque a palavra teleio, não sei se você lembra aquela vez que nós estudamos 1 Coríntios 12, 13, 14, você, eu, Clésio e o Brancão, marrom, Brancão, né? Nós passamos um fim de semana inteiro estudando 1 Coríntios 12, 13, 14. Na outra Bíblia que eu tinha até uma nota aqui no canto, aqui, onde tinha lá umas 30 significados para a palavra teleio, que é traduzida por perfeito, mas que na realidade é mais amplo do que significa perfeito, completo, aquele no qual não falta nada, sem censura, não é nome de programa, não foi? Que não precisa de retoque, que não precisa ser passado, não tem nenhum amarrotado, que não tem nenhuma manchinha, é uma coisa totalmente alta. Ou seja, é uma palavra muito ampla e que é adequada para inúmeras situações estéticas, visuais, olfativas, táteis, morais, etc., que indicam que é algo que tá beleza, tá tranquilo, tá completo, não falta nada, não tá se melhorar pior. Não tem aquela história? Não tem jeito de ficar melhor, está absolutamente completo. A melhor tradução que eu gosto para essa palavra é completo, até aí. E conforme o contexto fala perfeição, a gente confunde exatamente por causa disso, por causa desse desvirtuamento dessa doutrina a nível mundial. Então, a nível não nascido de novo, tem esse engano. Aquilo que Deus te dá de graça, que é o ponto inicial da sua carreira na fé, é um objetivo de uma vida inteira de esforço para ver se é que consegue. Porque a pessoa não vai ser muito garantida também, né? As pessoas ficam meio na dúvida. Vão esperar a balança do juízo final aí para ver, né? Vai ser. Balança. Opa! Igual cobrança de pênalti, né? Errou primeiro! Opa, acertou! Natália! Vamos ver se a gente passa pela balança divina e ou desce ou sobe, né? Ou fica ali nas nuvens mesmo ou vai lá para o lugar mais quente. Que dizem que é quente. Né? Eu nunca tive lá, não. Agora, no meio evangélico, como Satanás trabalha com essa doutrina? O que nós vamos ver é que a realidade bíblica é que, pelo novo nascimento, você tem Cristo. Você se tornou agradável a Deus porque você está nele, no amado, pela fé, a manifestação da graça. E mais outros tantos versículos que nós vamos ler aqui. Agora, quanto à condição, a condição é a situação na qual você se encontra, ainda que declarado completo, teleio, perfeito, irretocável, santo, irrepreensível, sem ruga, sem mácula, herdeiro de tudo, dono de tudo, assentado com Cristo nas regiões celestiais, glorificado, ressuscitado, etc., em tudo que a gente vai ver, Filho de Deus, poderoso. No dia a dia, a coisa é outra. No dia a dia, a gente pica fundo. A Elaine mata tudo. Casamento chega atrasado. Eu não citei, né? Eu percebi que eu cheguei 9h05. Que deveria dar 2h05. Se bem que ninguém tinha chegado também, que bom, né? Só o pastor Gera. E eu, até a Elaine já estava sentada ali, porque é tão raro. E nós vamos ver que ainda que a gente vai pegar também exemplo, que eu estudo aqui, tem várias páginas. A igreja de Corinto, quando Paulo se dirige aos coríntios, ele fala que eles são santos. A igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo, merecedores de louvor no Paulo. Mas quando você vai andando pela carta, você vê o Paulo falando assim, do 1:11. Me foi comunicado alguns X9, né? X9 está a fé.
me foi comunicado pelas da família de Cloé que há contendas entre vós. 1 Coríntios 1:11. Posicionalmente, eles são santos, irrepreensíveis, Jesus Cristo, aquele que se ama ao Senhor, um só Espírito com ele. Tudo que ele é, nós somos, tudo que ele tem é nosso. Quando Deus olha para cada um de nós, nascidos de novo, ele vê o caráter de Cristo implantado, outorgado. Tudo que Cristo é e tem é nosso. Mas nem tudo que Cristo faz, ou fazia e fez, nós fazemos. Porque nós estamos em uma outra condição. Só para fechar o raciocínio. Aí você chega em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, o Paulo fala, meus irmãos, vocês são carnal. Fiquei sabendo aí que tem inveja, contenda e dissensões entre vocês. Aí quando você chega no 1 Coríntios 4:18, alguns andam ensoberbecidos. Quando você vai em 1 Coríntios 5:2, vocês estão ensoberbecidos e nem ficaram tristes, porque tem um cara aí pisando na bola. E vocês estão deixando a coisa rolar. Quando você vai em 1 Coríntios 6:7, fala, olha, já é para lá da conta existir demanda uns contra os outros. E vocês ainda levam lá para o tribunal, por critério humano. 1 Coríntios 6:7. 1 Coríntios 6:15. Vocês que andam aí na zona, aí na casa de que não deveria ir, vocês vão pegar os membros de Cristo e vão tornar membros da meretriz? Então tinha membros fazendo isso. Quando você chega em Colossenses 3, 8 e 9, ele fala, essa ira, essa cólera, essa malícia, essa maledicência, essas palavras torpes que vocês estão falando, essas mentiras, isso é do velho homem, vocês têm que ficar livres disso. Vocês têm que matar o velho. Esse estudo vai ter não é o seu nome, professor. Matar o velho. É deixar a velha natureza agora. Pode ser para mim também, pois eu estou assim, levemente idoso, né? Estou a caminho, né? Daqui mais 7 anos terei 60. Praticamente 60 já. Vou fazer 53 em outubro. Então, quando nós vamos ver isso também, estou só adiantando, que a condição, isso não precisa nem citar Colossenses, Gálatas e Coríntios para a gente saber que no dia a dia a coisa é diferente. Aquela palavra bonita que muitos motoristas nascidos de novo falam quando tomam uma fechada, já prova isso, não é? Isso é... Ou quando o nosso time perde o gol, as coisas que nós falamos, que nós pensamos. É a nossa condição. Nós temos uma posição em Cristo, mas no dia a dia o fermento do velho está aí ainda. Aí o que as Escrituras nos ensinam, que está de acordo com o nosso estudo anterior, das duas naturezas, é que tem que haver uma administração da situação por situação, é colocada diante de Deus. Falar, ó Deus, o que eu ando aprontando isso aí eu não vou esconder de ninguém, é questão da folha, né? Eu não vou usar folha de barreira, não vou tampar esse negócio não. Você está sabendo qual que é. Mas me ajuda isso. Eu faço isso, mas estou querendo ficar dentro desse negócio, me livra desse trem, ó Senhor, né? Me ajuda aí. Olha aqui a situação. Eu quero que a minha condição, o meu caminhar no dia a dia, esteja de acordo com a posição na qual eu já estou. Então, a realidade bíblica é que cada nascido de novo já tem uma posição completa em Cristo, mas no dia a dia a história é outra. Então, cumpre a cada nascer de novo, isso gera galardão e outras coisas que nós vamos ver, e o não fazer gera também outras coisas, disciplinas, etc. Pode não entender porque a coisa não encaixa, não dá certo, porque você não quer adequar a sua condição naquela situação de acordo com a sua posição. O Marcelo vai fazer a perguntinha, seu menino. É isso, eu estava pensando ali. É sinal que você não colocar, do domingo passado, como foi falado, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Impossível. E também aquela questão de Paulo querendo fazer o bem, mas está fazendo mal. E agora, você falando aí, comentando a respeito, eu estava pensando o seguinte, de fato, o
corpo, ele é inteiro. Jesus Cristo é a cabeça. Isso eu estou colocando uma visão mais, talvez, mais explicada. Mas nós vamos ver essa visão. Porque o pecado permanece. Nós não agradamos. E a natureza pecaminosa declarada morta ainda está presente. Não é? Então, e de fato, nós continuamos praticando os nossos pecados já costumeiros, que são os mesmos, quer dizer, para Deus não é novidade nenhuma. E através das folhas, né? É aquela coisa de falar que existe alguma coisa nova debaixo do céu. Não existe, né? A própria palavra. Então, os pecados eles são os mesmos. Os pecados que a gente comete são os mesmos. Mas, independente daquela condição do pecado, que é essa que você falou, não, vai, me perdoa aí, vai e tal, porque vai oscilando entre a linha correta e a linha que não é correta, que se refere à prática, no dia a dia, que você está falando. Tem horas que a gente anda com Deus e recebe, tem hora que a gente não anda com Deus, mas recebe porque a gente volta para a linha correta, tem um Espírito que faz o trabalho com fidelidade. Mas o que importa, 2 minutos, 20 anos. Mas o que importa nessa questão posicional, e de fato a palavra fala que já estamos assentados em lugares celestiais, nós já estamos assentados. Então eu conversava muito com o Filipe a respeito disso, porque é essa a impressão que eu tenho. É como se ele estivesse sentado lá em cima e olhando para a gente agora. E na hora que a gente faz um caminho errado, poxa, não faço não, mas a gente não está escutando. E vai oscilando entre o bem e o mal. Mas o que é interessante é isso, é porque o Deus está vendo, é um corpo já completo. É a vida e a morte. Não é? É um corpo que está vendo um corpo completo. E de fato ele já está completo, sim. Só esperando aquele lance dos seus inimigos serem postos, que aliás já estão postos debaixo dos seus pés. A gente aprende isso na palavra, porque ela mostra isso. Então, na realidade, a condição de pecar ou não vai, talvez, muito interferir, porque é o corpo todo. Assim que completar, de fato, e esse corpo ficar totalmente completo, levando em conta os que ainda talvez vão nascer, porque nós estamos aqui hoje, tem o passado, o presente e o futuro. Todas as gerações da igreja, né? No caso, toda, independente até da dispensação da graça, porque é como eu estou falando, o corpo ele tem que ser completo. Então a gente imagina um feto se forma, na hora que ele está completo, ele sai para fora, ele nasce. Na medida que há esse nascimento, aí sim. Então talvez essa questão aí, para ilustrar a questão do pecado, porque a gente fica preocupado com o pecado. É evidente que isso fica, como o Paulo falou, bem claro, eu quero fazer o bem, mas o mal persegue. O que nós vamos ver, a gente já viu isso no nosso estudo de Apocalipse, mas provavelmente quase ninguém lembra, só você vai usar uma árvore dela. Nós vamos ver a palavra catargel. A palavra catargel significa fazer ineficaz, anular, tornar impotente. É o que Cristo vai fazer com o anticristo no final da tribulação. Ele vai catargelar o anticristo. É o que Cristo vai fazer no final do milênio com a morte. Ele vai catargelar a morte. E é o que ele já fez com a nossa natureza pecaminosa nesse exato momento. Ele já catargelou-a. Ela já foi catargelada. Ela já foi tornada ineficaz, anulada, impotente. É como a natureza pecaminosa está presente ainda em cada nascer de novo. Porém, ela é como um Drácula banguelo. Ele até baba seu pescoço, mas ele não morde. Entendeu? É como um escorpião sem ferrão. É literalmente isso no grego. É tirar o ferrão, tirar um instrumento radioélico inoculador de veneno. Por isso que eu estou usando o dente do Drácula e o ferrão do escorpião. Que é isso que quer dizer, vocês já devem ter visto essas passagens, né? Onde está a morte, a tua vitória, onde está o seu aguilhão. É exatamente isso. É isso que significa catargel, ficar impotente. É igual o Davi lá na cama com aquela última garota. Ela dormia com ele para aquecer, mas ele não fez nada com ela porque ele já estava catargelado, né? Ele já era inoperante. É assim que é a natureza pecaminosa em nós. Ela está presente.
Aí nós ressuscitamos o defunto. Nós damos. Você fala assim, eu estou com um zap, e você fala, então não vou apostar nada não. Você entrega o jogo para o bandido quando você pega nós. Eu queria dar uma pincelada, né? Um brilho, né? Assim que você falou. Uma polida. Uma polida aqui no meu lugar. Aqui no livro de 1 João, é bem riquíssimo, né? Então, você precisa ver no grego, estuda esse livro no grego, que você vai ver, você quase perde a salvação. Aquelas De tão bom que ele é. que eu comentava com você, eu às vezes puxava assunto com o livro. Esses últimos dias da minha vida, o Espírito Santo tem colocado da seguinte forma. Você vai partir, irmão? Você entendeu? Ele está nos últimos dias da Esses últimos dias, essas últimas semanas de existência, o Espírito Santo tem colocado da seguinte forma, velho. Para onde você vai, nós poderemos ir Também. Ou Jesus falava nesses assuntos, né? Falou, olha, eu já estou no fim dos meus dias, Então, saindo fora. onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas depois vocês vão. Aí eu coloco assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não o ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amamos uns aos outros. Por que eu estou lendo isso? Porque aquele lance que a gente já conversou, você sempre colocar um versículo do Apocalipse para mim, seu Carlos, o que fala no Apocalipse? O quê? Aí você fala assim, aquele que está santificado, santifique-se mais. Ou seja, você tem que realmente... Você que já está nessa posição, negar a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Esse versículo que você deu qual é? 1 João, capítulo 3, do verso 9. É rico, né? Tudo que você está falando, acho que cai mais aqui. Eu vou usar isso de gancho para terminar minha introdução. Observa, obrigado pela colocação, porque esse versículo do 3,9 vai servir de gancho para o discurso final aqui, que é exatamente... E você sabe que existe a Bíblia de Satanás, né? Tem na internet aí. É o Malus Maléficos. Né? Eu tenho os 4 volumes. Eu monto essas coisas. Você falou como fosse Não, mas tem a Bíblia do capeta. E lá tem esse versículo que fala que... Aliás, eu já vi pregadores falando em rede mundial. Você lembra? Aquele pastor que fazia muito sucesso na década de 80, aí pegaram ele onde não deveria estar. Você falou disso, né? É o Swagger. Como está, mano? É o Swagger. Ele pisou na bola no final do ministério. Eu vi ele falando explicitamente assim, eu tinha poucos meses nascido de novo, falando que é do inferno quem ensina que uma vez salvo para sempre. Ele ensinava, você ficava doidão, eu lembro, você, ai meu Deus, só porque a minha condição mostra que eu estou perdendo a salvação de hora em hora. De manhã você está. Eu acordo salvo e vou para a cama sem saber se ainda ou estou. Por quê? Da mesma forma como Satanás engana a humanidade inteira com a questão do merecimento, aí é para a salvação, Satanás engana uma gigantesca parcela dos crentes dos nascidos de novo, também com a questão da... Pode falar para você? salvação. Não, do comportamento, não, da... Condição. Hã? Não, usei outra palavra mesmo. É que eu perdi o raciocínio do esforço aí. Do merecimento. Satanás também usa esse mesmo argumento do merecimento com os nascidos de novo, não para a salvação, mas para a manutenção da salvação. Ou seja, por não entender essa doutrina boba, como a Elaine falou,
uma doutrina do tamanho de um cisco de poeira, mínima, mas essencial, aí eu já conheci irmãos que decidiram abandonar definitivamente a igreja porque creu que pecou o pecado contra o Espírito Santo, agora não tem mais salvação, então agora eu vou curtir aí, dá para curtir até o dia de eu morrer, depois eu vou para o inferno. Tem nascidos de novo, a começar pelo Armínio, que foi um rapaz, um idiota aí, que há uns 300, 400 atrás inventou, também fruto da reforma, esse rapaz, o Armínio, ele e o Calvino batiam boca de forma, né, de forma aguda, né, porque o Calvino, e nós somos calvinistas nesse sentido teológico, crê que a salvação ela é indefectível. Você não consegue ficar livre dela. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a verdade bíblica. Porque essa é a posição na qual você é colocado. Só que as pessoas que estudam as Escrituras sem um entendimento do Espírito Santo, mas com o próprio entendimento, chegam à conclusão, com versículos tipo esse que você citou do 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se você pecou, é porque você não é nascido de Deus. Mas o que o versículo está querendo dizer, a carta de 1 João, ela é até perigosa. Porque é uma carta que muitas vezes dá, entre aspas, a dúvida se a salvação é realmente eterna ou não, se ela é segura ou não, se ela é indefectível ou não. Então, de versículos como esse, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o que o versículo no grego está querendo dizer é que uma vez que você é nascido de novo, você na sua nova natureza é impossível de pecar, assim como Cristo era. Mas se você ressuscita de defunto, se você põe dentadura no Drácula, aí ele te morde. Aí você acha que o nascido de novo pode pecar. Ou você crê que por estar pecando não é nascido de novo. Mas o Espírito Santo vai te constranger. Sim. Para você confessar. Sim, o Espírito Santo anda de acordo com a verdade revelada. Ele não está nem aí para mim ou para mim, não. Essa passagem, eu acredito assim, aquele que é nascido de Deus. Tá, eu acho que está falando do homem interior. Né? Sim, está falando do novo homem. O novo homem em nós é impossível que peque, porque é a natureza de Cristo implantada em você. É isso que o contexto diz. Mas isso não quer dizer que você, ainda que tenha a nova natureza, a natureza que não peca, né, que é nascido de Deus, portanto não peca, não venha a pecar. Tanto é que o João também, dentro do contexto dessa mesma carta, ele fala, olha, meus irmãozinhos aí, no 2:1, se alguém pecar, esquenta a cabeça não. O advogado está lá. Ele já tornou Deus favorável a você, propício. É só você concordar com ele que essa pisada na bola aí não é legal, né? Homologuel, se confessar os nossos pecados. Concorda com Deus que isso que você fez aí, o famoso, não é legal. E tá, como é que eles falam? Tá limpo, né? Tá limpo, tá tranquilo. Adeque a sua condição, a sua posição. Ele levantou a mão primeiro. Aqui, com respeito a esse ilustre que você falou aí, o Dr. Stevens ganhou ele de novo. Ele estava caído, mas o Dr. Stevens na época conversou com ele. Quem que você fala? Isso é. Ah, tá. Não, é lógico. Nós cremos que ainda que ele creia no Armínio, Quem falou foi o pastor Marco. ainda que ele, o rapaz aí, tenha necessidade de um burilo maior nessa doutrina da posição e da condição, e passe a crer na segurança eterna da salvação, ao invés de crer que ela pode ser perdida a qualquer momento, uma pisada na bola, sendo ele nascido de novo, e eu creio que ele é óbvio que Deus o restaurou através do Espírito Santo a uma condição que seja adequada à sua posição. Isso é óbvio. Ele fez isso com Davi tantas vezes. Por que não faria comigo, com Marcelo, com você e contigo? Eu estou lembrando agora daquele versículo que fala que todo homem cuida do seu corpo.
Eles são meio deslechados, né? Não, mas mesmo, não há quem odeie o seu próprio corpo. Ele cuida do corpo, está escrito. Isso é uma argumentação não é? Quer dizer, então, a condição ao pecado, eu penso que, independente da ação de pecado, eu creio que a condição é pecaminosa. Exatamente, quem está na carne não pode agradar a Deus. Sim. A essência. Você gostou desse assim? Eu gosto. A essência. Impactado. A essência corpo física, ela não tem como você. Se você não comete pecados durante a vida toda, ainda assim você está cometendo pecado. Você está numa condição pecaminosa, de essência. Sim. Então, qualquer um, por pior que seja, por mais sujo, ele tem um cuidado consigo. E esse cuidado consigo é exatamente reconhecer esses pecados e confessar os pecados. Você cuida do seu corpo independente da sua situação. Não, é só aparecer uma coisa esquisita no corpo, você já fica toda hora vai no espelho. Uma pereba que não fecha, o que é isso aqui, gente? Você já começa a ficar meio preocupado. Sim, último comentário, encerramento já está quase na hora. O negócio de minha mente, por exemplo, a Bíblia fala que Cristo foi tentado em todas as coisas. Mas tem outra passagem que fala que ele veio em semelhança de carne, porém sem pecado. Você falou isso, ele fez lembrar, né? A questão da essência. É o Hebreus, né? A questão da essência. Ainda quando eu cometo pecados, literalmente pecados. Né? Sim. Isso aí está lá naquele livro que você está lendo. Mas aí, como fica Cristo? A Bíblia fala que ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas porém sem pecado. Em outra parte fala que ele foi tentado em todas as coisas. Mas é um negócio que. Nós até citamos. Isso que ele falou, que o Marcelo falou, tem que ser dividido ali. Porque quando ele fala que a essência do Ele pecado. acabou de falar, é o. Que ele falou primeiro, que a essência do pecado, então a pessoa, se não faz nada ainda, está pecando, não é que está pecando, nasceu em pecado. Tem um potencial para Tem pecar. um potencial. E Jesus Cristo tinha um potencial e não pecou. Tinha natureza. Não, Jesus. É um pouco diferente. Não, é por causa que. Ele não tinha um potencial. Ele tinha natureza. Ele nasceu em pecado. Como é que fala aquele versículo da. O Secretário fala sobre isso, não sei se você já deu. Não, a questão de Cristo é uma questão do grego também, de sômatos e saques. Ele não pecou. Sim. Porque o que ele falou é que qualquer pessoa peca. Não, mas nós vamos explicar isso. Isso que confundiu o povo. Lembra na semana passada que nós chegamos na palavra carne? Eu falei que tem contexto onde ela é negativo, contexto onde ela é positivo. Depende se você está traduzindo saques ou soma. Né? Soma é o cajueiro por si, saques é a natureza pecaminosa. Cristo nasceu com 46 cromossomos, 23 da mulher, Não, 23... sujeito a pecar, mas não pecou. Não, e 23 de vida. Isso é cristologia básica, né? Muita gente já entrou em engano por questões cristológicas. A questão é, Cristo, ele era exatamente como Adão antes da queda. Completo, dotado de corpo, alma e espírito, todos três acesos e funcionando, porém sem a natureza pecaminosa implantada. Cada ser humano, da queda de Adão para cá, tem corpo, alma e espírito. Um ainda está funcionando, que é o soma, que é o corpo, uma alma que nunca vai deixar de funcionar e um espírito que está apagado. E uma natureza pecaminosa implantada. Não sei se você já leu isso lá no Semente da Mulher. Cristo, ele era um homem exatamente o Adão era, dotado de corpo, alma e espírito, e sem a natureza pecaminosa dentro dele. Então, quando Satanás tentou Jesus Cristo nas várias ocasiões, e Jesus Cristo não tinha aquele agente infiltrado dentro dele, a natureza pecaminosa, para abrir a porta para Satanás. O nosso problema, do não regenerado, é que nós temos dois inimigos exteriores, Satanás e o sistema de crença dele, né, o cosmos, o sistema de crença, literalmente, Romanos 12:1, e um inimigo interior, que é a natureza pecaminosa, que é a palavra amartia, que é traduzida por pecado, de onde vem a doutrina da martiologia. Amartia é como se fosse um inimigo, um cavalo de Troia, um agente infiltrado, fingindo que é bonzinho,
Mas assim que vem um estímulo externo de Satanás ou do cosmos, ele abre a porta e deixa o estímulo entrar para que a sua natureza pecaminosa reaja e peque. Cristo não tinha esse agente negativo interior, a natureza pecaminosa. Por isso que é isso que quer dizer o sem pecado, é sem a natureza pecaminosa. Satanás no deserto tentou implantar isso nele, assim como ele tentou e conseguiu com Adão. Assim como o primeiro Adão, ele podia ou não pegar o fruto, ele optou por Ele estava obedecido. sujeito ao pecado. Mas agora entendi. Pelo fato de todo. Ele poderia, Jesus Cristo poderia pecar a qualquer momento como Adão pecou. Só que ele não tinha uma natureza pecaminosa dentro dele para atraí-lo como tem dentro de cada não nascido de Ele novo. foi tentado em todas as coisas. Sim. Assim como Adão foi tentado e Adão cedeu. Só que Adão foi tentado com ar-condicionado, Jesus no deserto. Aqui, ó. Mas Jesus, 100% homem e 100% Deus. E o plano de Deus para ter um homem 100% é que seja um homem sem natureza pecaminosa. Deus não criou a natureza pecaminosa. Sim, e na questão do corpo mesmo, o corpo que era exatamente como Adão, porque as escrituras falam, ele andou 40 dias, teve 40 dias de fome, ele não tinha nenhuma bactéria, nenhuma coisa que o degradasse por dentro. Então ele tinha de fato o corpo perfeito, assim como Adão era perfeito. Sim. Adão tinha um corpo, ele tinha um corpo, Adão tinha uma alma, ele tinha uma alma, Adão tinha um espírito, ele tinha um espírito. Ele não tinha nada que viesse de dentro para fora, e sim de fora para dentro, como foi a tentação de Satanás. Satanás tentou. Não, mas como sempre citou o homem, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu cansaço. Sim, ele tinha um corpo igual Adão tinha. O corpo dele reagia a essas coisas. Sim. Ele precisava dormir, Sim. ele chorou. Sim, Ele... ninguém falou o contrário. Adão tinha um corpo, ele tinha um corpo. Adão tinha uma alma, ele tinha uma alma. Adão tinha um espírito, ele tinha um espírito. Adão com o espírito podia responder a Deus, Jesus com o espírito podia responder a Deus. Adão podia pensar, decidir e sentir, Jesus Cristo podia pensar, decidir e sentir. Adão sentia fome, sede, vontade de fazer pipi. Jesus Cristo, as mesmas coisas, tudo igual. Só a questão do câncer. Só não tinha um câncer. Sim, Adão não tinha natureza pecaminosa, Jesus Cristo não tinha natureza pecaminosa. Adão passou a ter uma natureza pecaminosa, Jesus Cristo não passou a ter uma Adão natureza. cedeu a tentação. Sim, Jesus A não questão cedeu. é, Adão errou o alvo, Jesus acertou o alvo. Exatamente. Agora, Mas Satanás tentou. ele vai voltar. Nós, de todas as formas. Se Jesus se prostra e adora Satanás ali, Não, já Se era. tivesse pegado o fruto. até o fim. O irmão João já levantou a mão. Até o fim, Talvez um dia seria legal a gente estudar cristologia, porque a cristologia é muito confundida também. Olha, a solução para todos os nossos problemas desta natureza está numa única coisinha. Quando isso aqui que é corruptível se investir da incorruptibilidade, aí termina todo esse problema. Sim. Cada um de nós vamos chegar a esse dia. Que nós mesmos não sabemos quando. O irmão está pegando o desfecho que eu vou usar daqui umas 2, 3 ou 4 semanas para o desfecho desse estudo. Então, Que é uma questão. Existe uma questão inicial ou posicional, existe uma questão de posição, de transcurso, existe uma final. E eu espero que esse dia. Lá no final, a condicional vai se igualar com a posicional. Espero que Mas antes disso, esse dia que o Sr. João falou, não se dá individualmente, mas sim todos juntos no arrebatamento de Deus. sim. Tanto é que tem uma sutileza ali. Os mortos são revestidos de incorruptibilidade, os vivos de imortalidade, porque nós não morremos. É legal isso. Podemos orar? É bom esses assuntos. Falando é uma doutrina que é um grão de areia. Esse é o assunto para pensar na hora que começa a escola dominical. Não no final. Não, é bom antes, durante, depois. Mas aí você. Por mim, a gente vai uma hora e meia. Você que tem. Ô, gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Você dispara também. Você dispara. Como diz o Ivan, eu sou prolixo. querendo. Demais. Começar. Fica me acusando. O Ivan Araújo já tinha constatado isso, que eu sou prolixo. Let's pray. Demais. Amém. Então vamos lá.